Essa questão 2, olha, vocês vão ter que pensar nela, tá? E aí é letra A, B, C e D. Então serve para treinar, porque aí você vai verificando cada propriedade e vai vendo se relembra, tá? Outros detalhezinhos. Eu lembro que ela caiu na prova do ano passado. Então é pensar no conjunto de todas as matrizes 2 por 2, tal que o produto de todos os elementos seja igual a zero. O que isso quer dizer? A gente tem que pensar direitinho e tentar estruturar uma análise aqui, tá? O que é que quer dizer que o produto tem que ser igual a zero? Pensa. Essa quarta questão aqui, ela é simples de resolver apenas com a ideia da gente pensar não em todas as 8 propriedades e mais as 2 do fechamento. Apenas uma você já desenrola. Claro que a gente vai sempre por aquela trilha de tentar verificar primeiro se o elemento neutro ele está presente, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nessa quarta aqui, ó. Seja ver o conjunto de todas as matrizes 2 por 1 nesse formato, tá? Com elementos inteiros, tais que a soma desses elementos em módulo seja par. Então, por exemplo, menos 1 e menos 3 faz parte desse espaço vetorial? Faz, porque menos 1 menos 3, a soma vai dar menos 4, e o módulo é 4, que é um número par, certo? E aí, antes de tudo, os elementos inteiros. Então, está tudo perfeitamente incluído. E aí ele dá alguns exemplos, ó, 2 e 4, 0 e menos 8, 3 e 5 e 0 e 0. Lembrando, galera, de um conceito básico da matemática básica em si, que diz que dois números, a soma dele vai ser par se eles forem ambos pares ou ambos ímpares, certo? Se eu tiver um par e um ímpar, a soma vai dar ímpar. Então você tem que ficar ligado nisso aqui. E aí, além disso, né? Além desses outros detalhes incluindo, um deles pode ser par e o outro pode ser nulo. Ou os dois nulos. Nesse caso aqui, ele está considerando como sendo zero um número par. Ok? Tem livro que não considera, mas enfim, foi o exemplo que ele colocou, então vamos seguir ele. E aí tem alguns exemplos e aí fala. Todos pertencem a V, esses exemplos, todos pertencem ao conjunto, ao espaço vetorial. E ele diz que seja a operação, tá aqui, ó, seja a operação a soma usual e a operação de multiplicação por escalar, ó, multiplicação de matriz por escalar padrão, que é a mesma coisa de vetores. Pergunta se V, que é o conjunto, é um espaço vetorial. O que é que você tem que pensar inicialmente? Elemento neutro. Tem um elemento neutro aqui? Se a gente estivesse vendo por outra perspectiva de livro, poderia dizer que o elemento neutro não tem porque zero não é par. Mas ele já colocou isso como um exemplo. Aqui, ó, o 0, 0, ele está incluso dentro do meu espaço vetorial e ele é o elemento neutro, certo? Que eu opero ele com qualquer outra coisa na soma e vai continuar sendo essa outra coisa. Então, tem um elemento neutro aqui. A gente tem que pensar na operação de soma, no fechamento da soma. É a segunda dica. Então, primeira, verifica se tem um elemento neutro. Segunda, verifica se está fechado em relação à soma. E a terceira, em relação à multiplicação por escalar. Então, fechamento em relação à soma, você tem que pensar naquela outra propriedade que eu falei da matemática básica. Se eu tenho um elemento, um abacaxi, que a soma dos dois elementos que eu tenho em módulo é um número par, e eu tenho outro elemento desse espaço vetorial que é da mesma forma, mesma propriedade, quando eu somo esses elementos, será que vai gerar outro elemento que tem a soma de ambos os termos em módulo sendo par? Então você tem que pensar, né? Se a gente tem números pares, eu somo vai ser par. Se forem ímpares, eu somo vai ser par também, em módulo. Então, como sempre, ou tudo tem que ser ímpar ou tudo tem que ser par, a gente poderia pensar nesse detalhe. Ou a gente poderia pensar naquela ideia, né? Se eu tenho um elemento, ó, vou colocar aqui, um elemento que são dois números inteiros pares.
tá? Eu poderia até pegar nesse exemplo aqui mesmo, 2 e 4. Então, esse aqui é um vetor, que é um elemento desse espaço. E o outro eu tenho 3 e 5. Aqui eu tenho os dois critérios que eu falei. Eu tenho um que são pares e um que são ímpares. A soma deles dá par, beleza. Quando eu faço a operação de soma entre eles, a operação usual, tem que lembrar que são a soma dos homólogos. A gente já viu isso na primeira prova de matrizes. Então eu tenho que o primeiro elemento vai ser 2 mais 3 e o segundo elemento vai ser 4 mais 5. E aí de resultado eu tenho que vai ser 5 e 9. E aí 5 e 9, a soma deles em módulo vai ser o número par? Vai. Então independente, ou pegando os dois pares, eu já sei que vai ser par. Se eu pegar os dois ímpares, eu já sei que vai ser par. E se eu pego um ímpar e um par, como eu faço a soma entre eles, no final de tudo, eu tenho também uma soma par. Então, toda forma aqui está fechada em relação à soma. O problema é a multiplicação por escalar. Porque pensa, qualquer escalar que você pensar, se o escalar for natural, ok? Natural ou inteiro, já que está em módulo, não vai dar bronca nenhuma. Então pensa aí em inteiros, que eu vou fazer a multiplicação por qualquer elemento desse aqui, ou 2, 4, ou 3, 5, ou 5, 9, não sei. E aí você vê que ele está ainda de acordo com a lei da questão, tá? Então o que eu poderia tentar recorrer é o escalar pertencente aos reais, e esse real sendo racional. Por exemplo, um quarto, um meio, não sei, alguma coisa desse estilo aqui para a gente pensar, tá? Então eu vou pegar o 2 4, que está simples de fazer aqui, e vou multiplicar esse 2 e 4, na verdade, pelo escalar 1 meio. O que é que acontece? Acontece que o 2 4 ele vai virar 1 2, porque multiplicar por 1 meio é dividir cada elemento por 2. Foi isso que eu fiz. E veja se esse elemento que gerou, que foi gerado na verdade, por essa multiplicação por escalar, está dentro do padrão. A soma dos elementos tem que ser um número par. E aqui eu tenho 1 e 2. Quando eu faço essa soma, o módulo dela não vai ser um número par, vai ser um número ímpar. Tá? Então, por este caso, não é um espaço vetorial, porque a multiplicação por escalar não está fechada. Tem um elemento neutro, está fechado em relação à soma, pelo menos esses exemplos que a gente viu. Entretanto, a gente não tem o fechamento da multiplicação por escalar, e por isso não é um espaço vetorial. Ok? Essas são as explicações dessa quarta questão.